Amém. Bom, gente, a partir de hoje, nós vamos voltar os nossos olhos para a vida de alguns personagens bíblicos, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, uns que você talvez vá olhar e falar, esse aqui é o meu predileto, o meu personagem favorito, que eram pessoas comuns, mas que tinham também algo em comum, todos, em circunstâncias e momentos distintos, momentos históricos diferentes, mas todos eles foram lembrados como homens e mulheres que tiveram ou colocaram a sua confiança em Deus. E aí eu estou falando daquela ilustração que a gente encontra no capítulo 11 de Hebreus. Se você quiser, você já pode abrir Hebreus capítulo 11, onde o autor ele ilustra a partir da ideia de homens e mulheres que andaram com Deus, aquilo que ficou chamado de galeria dos heróis da fé, né? Hebreus capítulo 11. Então a intenção é que a partir de hoje a gente olhe para esses personagens e veja o que a gente pode aprender com eles para o desenvolvimento da nossa fé, para o crescimento espiritual de cada um. Hebreus, capítulo 11. Eu vou pedir sua atenção porque a leitura é um tanto quanto longa. Então é bom que você se concentre naquilo que a gente vai fazer. Hebreus 11. Na minha Bíblia tem até um título editorial chamado Grandes Exemplos de Fé. Todo mundo achou? Miguel já colocou ali, se você tiver sem Bíblia e quiser acompanhar, talvez... não, eu ia falar que é uma versão diferente da minha, mas não é a mesma versão, NVT. Vamos ler? Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Amém? Todos juntos? Vamos lá. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, atente para essa expressão, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus.
Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa, e assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu o filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel, através do Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca, quando os egípcios tentaram segui-lo, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum recebeu tudo aquilo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós ele não chegasse à perfeição. Eu fiz questão de ler todo esse texto justamente para frisar essa expressão, pela fé. Pela fé. Quando o autor da carta aos Hebreus, que não é
a sua autoria não é conhecida, alguns já atribuem a Paulo, outros a Apolo, mas certamente é alguém muito versado, muito conhecedor do sistema mosaico, da cultura judaica, de como que as coisas funcionavam para os judeus, porque ele perpassa toda a história do povo hebreu, a fim de encorajar pessoas que haviam se convertido à fé em Jesus, mas que estavam sendo perseguidos. Muito provavelmente, quando essa carta foi escrita, algumas pessoas estavam sendo expulsas das sinagogas, porque é bom que se diga, os primeiros convertidos eram judeus. E aí, por causa do amor a Cristo, por causa do fervor a Cristo, muita gente era perseguida. E muita gente, ao se converter, tinha à sua frente a possibilidade real de ser um mártir, por causa do Senhor ser morto, ou por causa do Senhor ser apedrejado, enfim. Então, nesse contexto, ao escrever, pessoas estavam enfrentando perseguição, e aí muitas estavam desistindo de caminhar, de dar continuidade àquilo que começaram em algum momento. E depois que o autor, nessa carta, trata da superioridade de Cristo, né, ele vai dizer, olha, não tem anjos, não há sacerdotes, nem Moisés, nem ninguém é maior do que Jesus. Jesus está acima de todos. A primeira aliança, a aliança baseada na lei, essa apenas queria mostrar que haveria uma aliança sublime, excelente, também baseada em Jesus e para sempre. Então ele está falando para pessoas que experimentaram em algum momento o pacto, digamos assim, nos moldes antigos, e de repente as coisas novas se deram, aconteceram, a mente mudou, os olhos se abriram, o coração acolheu uma outra perspectiva, no que diz respeito à dinâmica de sua vida de fé, e então eles começam a caminhar, mas alguns estão deixando, daí vem aquela ideia, não abandonem a congregação, continuem se reunindo, porque tinha gente abandonando, por comodidade, por medo, enfim, não vamos aqui entrar no mérito, mas havia isso. E quando o autor chega aqui no capítulo 11, o que ele quer, ao mencionar esses homens que entram para a história como os chamados heróis da fé, ou os homens da galeria dos heróis da fé, ele quer dizer o seguinte com isso: o que marcou a vida dessa gente foi a sua confiança em Deus. O que fez essa gente continuar foi a sua confiança em Deus. Ninguém aqui é citado por suas qualidades. Olha, fulano era um guerreiro excelente. Fulano era alguém muito capaz. Fulano era um estrategista de mão cheia. Fulano era alguém que organizava tudo e tal. Não. A expressão que define quem eram essas pessoas e por que elas são lembradas é a expressão pela fé. Pela fé. Elas não são mencionadas até os nossos dias porque suas qualidades morais ou a falta de qualidades, a falta de qualificação é o que definia essas pessoas. Não, eram pessoas comuns e que foram capazes de, pela fé, realizar coisas extraordinárias, porque eram movidos pela mão de Deus, e hoje a gente está falando delas, com o intuito de ver o legado dessas pessoas e de que maneira essas pessoas, a vida dessas pessoas, pode trazer inspiração para a gente. Principalmente para esses momentos em que, mesmo falando de fé, a gente olha para a vida e tem vontade de voltar para trás. A gente olha para frente, mas não tem coragem de dar mais um passo. Ou ninguém aqui sente isso? Ou ninguém aqui em algum momento já se viu abatido porque aquilo que deseja ver,
aquilo que gostaria que acontecesse, e mesmo aquilo que está escrito, às vezes a gente olha para a situação e fala, parece que isso não vai acontecer. Aí quando a gente olha para a vida dessa gente, a gente entende que não é o que eu estou vendo, mas a razão para fazer com que eu continue é aquele que eu não enxergo, que eu não toco, que meus olhos não alcançam, mas pela fé nós cremos. Pela fé, a gente continua avançando. Então, eu queria destacar algumas coisas à luz desse texto, embora tenha lido tantos versículos, mas para nossa reflexão, basicamente, nós vamos ficar aí nos versículos iniciais. E já nesse versículo inicial, o primeiro destaque, porque o autor ele apresenta aqui uma definição do que é fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé, em outra versão, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí eu queria chamar a sua atenção para alguma coisa aqui, que em algum momento é até possível que na vida de alguns ainda seja assim, por falta de uma visão mais clara do que a Bíblia mostra. Existe uma diferença entre ter fé e ter credulidade. Existe uma diferença entre ter fé e acreditar em alguma coisa. Aqui o autor dá a definição: fé é essa certeza daquilo que eu espero e a prova de algo que não vemos. A nossa grande dificuldade muitas vezes para acreditar é que a gente precisa ver, não é verdade? A gente precisa tocar, é aquela coisa de Tomé, não, tenho que ver para crer. Mas aqui, fé e credulidade são coisas distintas. A fé cristã não está baseada em crenças, em fábulas irracionais ou supersticiosas. A credulidade é acreditar em algo que não tem uma razão sólida. Quer ver uma coisa? Sem querer aqui fazer juízo de valor, mas para efeito de ilustração. O sujeito anda com um pé de coelho num chaveiro. Qual é a razão, do ponto de vista racional? Existe razão de ser para alguém acreditar num amuleto ou numa pedra que vai lhe proteger? A gente acabou de ler aqui o salmista dizendo, no meio do culto, que Deus é o nosso lugar seguro, e a gente vai ver um pouco mais à frente isso. Então, credulidade abre espaço para a gente acreditar em superstições, em coisas que não têm uma base sólida, para que a gente acredite naquilo, mas por outro lado a gente leva isso à frente, faz disso uma verdade, e isso acaba conduzindo a nossa existência. Isso acaba fazendo a pessoa viver a partir dessas ideias. Por exemplo, olha o significado de superstição, e que tem a ver com credulidade. Superstição é a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações e a temer coisas inócuas e a depositar a confiança em coisas absurdas. A superstição se vale disso. A superstição faz com que pessoas alimentem essa possibilidade de serem crédulos, mas não necessariamente têm fé. Você já deve ter escutado a expressão, todo mundo tem fé em alguma coisa. Já ouviu isso? É possível que todo mundo acredite em algo, mas fé é algo que Deus concede. Essa é a diferença. E aí está a razão para a gente colocar a nossa... que, em suma, fé significa colocar a confiança em Deus. E aí está a razão para a gente... racionalmente poder dedicar a nossa vida a essa confiança,
em Deus, entregar a nossa vida. Fé não é um salto no escuro, há uma razão de ser. E o que a gente aprende na Bíblia, enquanto a incredulidade tem a ver com incoerência, a fé em nada tem a ver com incoerência, porque a razão de ser está em Deus e não há incoerência em Deus. Não há incoerência em Deus. Deus não nos pede que a gente coloque a nossa confiança em nada que não venha dele, que não esteja relacionado a ele. E aqui nesse texto a gente leu que cada um deles colocou sua confiança, não em si, mas em Deus e em suas promessas. Por isso eu fiz questão de ler todo o texto, porque você vai encontrar inúmeras vezes a expressão pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. É pela fé que Abel é lembrado, é pela fé que Moisés é lembrado, é pela fé que Isaac é lembrado, é pela fé que Abraão é lembrado, é pela fé que tantos outros, ao ponto dele chegar, olha, se eu tivesse que falar a respeito de todos, eu não teria aqui tempo para falar, mas todos colocaram a sua confiança no Deus Altíssimo, e é por isso que eles estão sendo lembrados. É por isso que, apesar de difícil, caminho espinhoso, cheio de obstáculos, todos esses aqui, com suas virtudes, mas também com seus problemas, com seus defeitos, não desistiram. Cometeram erros? Sim, mas se mantiveram confiando no Senhor, não no que eles podiam fazer propriamente. Muitas vezes a nossa dificuldade para continuar é que a gente lá no fundo tem uma pontinha de confiança em si. Deus não te chama para você viver por si, confiando em si, mas nele, tenha fé nele e em suas promessas. É pela fé nele. E aí, fé é essa confiança que a gente deposita nele, mesmo que eu não esteja vendo aquilo que foi prometido, eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo caminhando na direção dele. E veja, o segundo destaque que eu quero trazer aqui é que ter fé é ter vida com Deus. Ter fé é ter intimidade com Deus. Ter fé é ter comunhão com Deus. Vocês lembram de algum vacilo de algum desses personagens aqui? Alguém aqui que você ouviu a citação, te traz à memória algum erro que ele cometeu? Quem lembra aqui? Abraão, Moisés, Davi, todos eles, todos apresentavam, tinham lá suas virtudes, mas todos cometeram equívocos, mas todos eles tiveram e se mantiveram após os seus erros de pé, se levantaram porque tinham vida com Deus, porque caminharam com Deus, porque perseveravam na relação com Deus. Então ele está dizendo para aquela gente que está a fim de desistir, não desista, não desista. Ele está olhando para aquele contexto em que as pessoas estão deixando a congregação, ele está olhando para aquele contexto em que as pessoas estão sob ameaça, ele está olhando para aquele contexto em que as pessoas talvez não tenham mais aquele brilho no olhar de outro momento, estão, enfim, abrindo mão desse caminhar com Deus. Ele diz, não desista, não desista. Talvez para pessoas que estejam dizendo, eu não vou conseguir, eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou fazendo, mas está dando tudo errado. As coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginei, ou do jeito que eu gostaria, do jeito que eu vislumbrei. Mas lembra, fé é a confiança em Deus, você tem esperança, você pode continuar crendo,
porque quem prometeu é fiel para cumprir, ainda que, conforme diz o texto, muitos deles ou todos deles ali não viram, não receberam a totalidade de suas promessas. Aqui você tem promessas pessoais, né? Ninguém aqui é chamado para ser pai de muitas nações, conforme foi Abraão, é uma coisa pessoal. Mas todo mundo em Abraão foi abençoado porque é dali, é daquele ponto que vem Jesus e abençoa todas as nações. Mas é isso, ninguém aqui, dos nomes citados, ele começa lá dos primórdios, com Abel, Enoque, Noé. Esses caras foram zombados, alguns deles, questionados, outros cometeram erros, né? Mentiram, feriram outros, mas aí, porque tinham vida com Deus, eles tinham ali a possibilidade de se arrepender e de recomeçar daquele ponto. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com tanta gente. E pode ser assim também com você, que talvez esteja olhando para a sua vida hoje dizendo: poxa, a vontade que eu tenho é de parar, a vontade que eu tenho é de desistir. Eu não estou mais suportando aquela situação, eu não estou mais tendo controle sobre aquela, sabe, eu achei que eu pudesse, eu achei que eu teria condição de fazer. Você é chamado para confiar naquele que pode fazer algo por você. Você não é chamado para confiar naquilo que você pode fazer na sua performance. Esse é o grande detalhe que faz com que, ou o pequeno detalhe que faz com que muita gente desista. Ela passa a olhar para os seus planos, para a sua vida, para a sua força, enfim, para as suas habilidades, como isso sim sendo a coisa central. Isso sim sendo a coisa de valor absoluto. E o que temos aqui é o ensino de que é pela fé, tão somente pela fé, que nós vamos conseguir caminhar ou continuar caminhando, mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que as coisas não estejam bem. E ele começa a citar os mais antigos, depois os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, fala de Moisés, fala de tantos outros, e o que todos têm em comum? Vida com Deus, intimidade com Deus. Mas eles cometeram erro, apesar de tudo isso. Todos são seres caídos como eu e você. É por isso, gente, que eu discordo daquela ideia de que o Antigo Testamento é a lei, né? Isso é para efeito de ilustração. Muita gente usa esse termo, que eu acho que é equivocado. E o Novo Testamento é a graça. Nunca houve um tempo em que Deus não agisse com graça na existência. Nunca. Nunca. Nunca houve esse tempo em que Deus não, com sua, de forma graciosa, misericordiosa e amorosa, estendesse a mão dizendo: receba a minha graça. Nunca houve esse tempo. Nós acabamos de constatar. Todos cometeram erro. O que fez essa gente continuar? Graça de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus. Pela fé, todos puderam caminhar na direção de Deus. O salmista vai dizer que Deus não lança no nosso rosto os nossos pecados. Não é assim que Ele nos trata. Como Ele nos trata? De forma graciosa. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo para aquelas pessoas? Olhem para a vida olhem para essa lista, olhem para essa relação. E todos tinham conhecimento. Se ele está fazendo aqui essa aplicação, essa ilustração, é porque ele está falando para a gente que sabia de quem se tratava cada um desses personagens aqui. Olha para a vida de Gideão, olha para a vida de Samuel, olha para a vida de Davi,
Olha para a vida de Jefté, olha para esse, olha para aquele outro, olha para lá, olha para aquele outro lá, olha para... Todos eles perseveravam, todos eles perseveravam no Senhor. Então, a minha intenção com essa nova série é que a gente olhe para a vida de gente comum, de gente que tem o seu valor, como você tem o seu valor, mas também de gente que erra, para que assim a gente, ao invés de ficar buscando e se culpando, a gente passe a confiar pela fé que Deus nos chamou, e essa obra que se chama Denis, que se chama, enfim, olhe para si, e que se chama aí pelo seu nome, é uma obra que está em curso, e é pela fé que eu creio que Deus vai levar ela até o fim, conforme sua promessa, pela fé. Então eu queria encerrar dizendo para você que talvez hoje se encontre um tanto quanto desencorajado aqui nessa manhã, porque a vida para você tem sido um campo de batalha. E aí não necessariamente porque existem lanças e espadas, pode ser na mente, pode ser no coração, mas você tem sucumbido. Talvez você esteja desencorajado porque o teu coração, meio às pressões, às enfermidades, às incertezas, você tem se sentido encorajado porque você, caramba, eu entro em uma e ao sair da outra, eu entro em outra e por aí vai. Isso não vai ser para sempre. Talvez você esteja experimentando hoje o momento mais difícil da sua vida, porque você olha para a sua casa e não vê o filho ao lado, porque você ora pelo filho e não vê aquilo que você tanto almeja e vislumbra naquela oração. Aí a gente precisa lembrar que fé não significa colocar expectativas naquilo que pode ser visto, ou até mesmo usufruído por mim e por você. Fé é a confiança naquele que nós não estamos vendo, mas tem poder e é capaz de fazer mais do que nós cremos, pedimos ou pensamos. Então, todos esses homens não viram, não receberam o que tinha sido prometido, mas todos criam na promessa de Deus. É isso que eu e você temos que fazer, seguindo o exemplo deles. É na promessa de Deus. Não é na promessa do pastor, não é na promessa do político, não é na promessa, não é em nada que o homem possa simplesmente fazer, mas em Deus. É em Deus que eu e você temos que confiar. Nós podemos ter esperança, porque somos chamados para confiar no autor e consumador da nossa fé. Deixa eu ler para vocês o versículo 1 do capítulo 12. Olha o que diz aqui. Hebreus 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ou seja, citei todas essas pessoas aqui para vocês, como se ele estivesse falando ali, né? Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Verso 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Ou em outras versões, o autor e consumador da nossa fé. É pela fé que nós vamos resistir. E não vamos resistir porque temos a capacidade de resistir. É pela fé. É crendo no Senhor, é confiando em sua promessa, que nós vamos, vendo ou não, tendo a concretização da promessa, hoje ou não, nós continuaremos firmes no Senhor. Então é para isso que o Senhor te chama, viva pela fé. Por que pode haver esperança? Porque o Deus que te chama é o Deus de esperança.
é aquele que formou todas as coisas, é aquele que sustenta todas as coisas e é aquele que nos prometeu que estaria conosco até o fim. Amém?